Já parou para pensar como um país tão conhecido pela instabilidade pode ser tão querido no mundo todo? Parece um quebra-cabeça, né? De um lado, a gente vê as crises econômicas, a política complicada, do outro, o mundo inteiro aplaude de pé os artistas, os atletas, a cultura. Pois é, a gente vai desvendar juntos os segredos por trás desse poder invisível da Argentina, com base em uma análise que mergulha fundo nessa questão. Essa citação aqui, ela basicamente resume o paradoxo que a gente vai explorar. E olha, a resposta para essa pergunta não é nada simples, mas ela revela muito sobre como a verdadeira influência é construída no mundo de hoje, muitas vezes de um jeito que a gente nem imagina. Ok, para a gente começar a entender o caso argentino, a análise apresenta uma ferramenta essencial. É o nosso primeiro ponto disruptivo, a chamada cadeia de conversão do poder brando. Pense nisso como o passo a passo de como carisma e atração viram influência de verdade. Mas antes, o que é exatamente esse tal de poder brando ou soft power? Bom, esquece exército, esquece sanção econômica, isso é o poder duro. O poder brando é outra coisa. É a força sutil da cultura, dos valores. É fazer com que os outros queiram os mesmos resultados que você, não porque foram forçados, mas porque foram atraídos. É a influência que nasce da admiração, sabe? E o mais interessante é ver como essa atração vira algo concreto. A análise descreve um processo de 4 etapas, como uma corrente. Primeiro, vem os ativos culturais. Pensa aí no tango, no Messi. Isso gera uma atração global, cria uma conexão emocional. Essa conexão, com o tempo, constrói uma reputação de boa vontade e confiança. E no final da cadeia, essa confiança toda pode se transformar em resultados bem palpáveis. Mais turismo, mais investimento, mais apoio diplomático. É a jornada da emoção até a ação. Certo. Agora vamos para o segundo ponto disruptivo. Porque, no caso específico da Argentina, esse motor de poder brando funciona de uma maneira totalmente paradoxal, quase contraintuitiva. E este slide aqui ilustra essa tensão central de forma brilhante. De um lado, uma admiração global imensa pela cultura, pelo esporte, pelos intelectuais. Do outro, um ceticismo profundo sobre as instituições, a economia e a política. E o ponto-chave é, esses dois lados não apenas coexistem, eles estão completamente entrelaçados. E aqui vem o pulo do gato da análise. O poder brando da Argentina não existe apesar da sua instabilidade. De certa forma, ele é alimentado por ela. A criatividade que floresce no meio do caos, a resiliência para lidar com as adversidades, tudo isso acaba se tornando parte do apelo, da história que fascina o mundo. E como isso funciona na prática? Vamos a alguns exemplos bem concretos. As universidades públicas e gratuitas viram um imã de talentos da região, e essa galera acaba se tornando embaixadora informal do país. A sociedade civil, que é super apaixonada e resiliente, mantém uma cena cultural vibrante, mesmo com poucos recursos. O mundo vê isso e admira não só a arte, mas a paixão e a garra por trás dela. Isso tudo nos leva à lição estratégica mais importante desta análise. Uma lição sobre o papel final e, principalmente, os limites do poder brando. Isso, vale dizer, não só para a Argentina, mas para qualquer nação. O ponto crucial está nesta frase, que é simples, mas tem um peso enorme. O poder brando não é uma fundação, ele é um multiplicador. Pensa numa casa. O poder brando não constrói o alicerce. Ele pega a casa que já existe e a torna mais valiosa, mais atraente, mais influente. Em outras palavras, todo o carinho do mundo, todos os gols de Messi e os poemas de Borges, nada disso paga dívida ou garante o cumprimento de um contrato. A admiração abre portas, com certeza, mas o que fecha o negócio mesmo é a confiança nas instituições. E sem essa base de confiança, aquela cadeia de conversão que a gente viu no começo simplesmente se quebra. A admiração até existe, mas ela não consegue se transformar em investimento sustentado. A boa vontade diplomática existe, mas ela é minada pela imprevisibilidade política. A corrente se rompe bem no último elo, o mais crucial de todos. Portanto, a grande conclusão dessa análise é que existe uma conexão inseparável entre o poder invisível e as estruturas visíveis. O carisma cultural precisa de raízes institucionais fortes para se sustentar, como uma árvore. Uma coisa simplesmente não funciona sem a outra. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que vai muito além da Argentina. Qual é o verdadeiro potencial do poder invisível de uma nação quando suas fundações visíveis são instáveis? É uma questão complexa, sem dúvida, e entender essa dinâmica é fundamental no mundo de hoje. A gente se vê na próxima análise.